Meus amados e queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Nesta noite, nós estamos muito alegres pelo privilégio de poder estar gravando esta live e podendo também, através dela, levar a palavra de Deus até você. Quero agradecer a Deus pela sua vida, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos dado força, inteligência, tem nos capacitado, tem nos consolado e tem nos dado o ânimo e a disposição, através do Espírito Santo, para estarmos aqui neste culto, né, esse culto que nós estamos gravando a palavra de Deus para levar ao seu coração. Portanto, eu quero pedir a você que se desprenda daquilo que você está fazendo e dê um pouco de atenção, porque se esta mensagem chegou até você, é porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito com você, tá? Não é por acaso, nada é por acaso. Com Deus tudo é organizado. Então, nós iremos hoje meditar na palavra de Deus juntamente com você. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia, se você tiver em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. E nós iremos ler o versículo de número 30 e o 31. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 30 e versículo 31. Ele diz assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos, irmãs, pessoas amigas que nos dá o privilégio de poder estar nos ouvindo, eu quero dizer para você que é uma honra muito grande poder estar junto com você, ainda que de longe, mas perto no Espírito, porque enquanto eu falo, enquanto eu prego a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus fala no teu coração, porque quem conhece a sua vida, a sua trajetória, o que você pensa, o que você faz, a tua necessidade, quem conhece é Deus, na pessoa do seu Santo Espírito. Nós estamos vivendo momentos difíceis, momento muito difícil. E antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia. Então, nós entendemos e admitimos que não tem sido fácil para muitas pessoas, mas Deus, Ele tem nos assistido em nossas fraquezas, e o Espírito Santo de Deus tem nos sondado, e tem nos dado o consolo e o conforto. Abra o seu coração nesta noite, para que possamos juntos meditar na palavra e Deus falar conosco. Eu aprendi uma coisa interessante: quando eu leio um folheto, quando eu assisto um filme, quando eu leio a Bíblia, um texto, uma passagem da palavra de Deus, eu tento extrair algo para a minha vida, alguma coisa muito importante, porque eu sei que Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo para mim. Então, eu não posso deixar passar a oportunidade. Nós queremos meditar hoje no tema: a igreja não pode parar. Nós não podemos parar. Nós não podemos parar. E o texto que nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo número 28, versículo 30 e 31, Paulo estava
em condição prisional. Estava numa casa, observado por um soldado romano. Mas o texto que nós lemos diz assim, versículo 31, ele diz: pregando o reino de Deus com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode nos parar. Ninguém pode parar a igreja eleita de Deus, ninguém pode parar. Alguém diz que teve um decreto proibindo as pessoas jejuarem e orar. Como? A igreja, ninguém pode fazer isso, porque a igreja somos nós. A igreja é a membresia, não é o templo. Não, a igreja é a membresia. Então, ainda em casa, como o apóstolo Paulo estava, mas ele estava pregando a palavra de Deus, ele estava intercedendo, ele estava orando, e o nome do Senhor estava sendo glorificado. Nós não podemos parar. Não podemos parar. A igreja, ela se mobiliza. Assim como órgãos do governo não podem parar, porque são essenciais. São serviços, são classificados como serviços essenciais. Da mesma forma é a igreja do Senhor. Porque o ser humano, ele é um ser físico, psicológico e também espiritual. E também espiritual. Então, tem que ter os cuidados espirituais. E somente através da igreja eleita do Senhor, Salvador Jesus Cristo, é que se cuida do lado espiritual. Louvado seja Deus. Então, nós não podemos parar. A igreja não pode parar. A igreja é essencial. O acompanhamento de toda a sua membresia e de todos quanto querem estar sendo acompanhado. Tá? Então, nós estamos aqui. Nós não podemos parar. Bote isso na cabeça. A igreja do Senhor, não podemos parar. Quando nós chegamos lá em 2 Crônicas, capítulo de número 7, e versículo de número 12, nós lemos um texto sagrado, que diz assim: de noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Estava falando do templo que ele tinha terminado de edificar, de construir. Aí ele diz assim: se eu cerrar os céus, diz o Senhor, ele está dizendo, Deus, se eu cerrar os céus, cerrar, fechar, tá? Não é cerrar de serrote, não, é cerrar de fechar. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva. Olha, irmão, imagine que se não houver chuvas, como nós vamos sobreviver? Uma chuva, se falhar, se Deus cerrar os céus e faltar chuva, parar de chover, a humanidade toda morre em menos de 6 meses de fome, porque não tem como. O nosso consumo é gigantesco, é muitas, milhares e milhares de toneladas de alimento que se consome. Então, não pode, tá? Aí ele diz assim: ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Olha, isso aqui é muito pior do que uma pandemia causada pelo novo coronavírus. Imagine que se os gafanhotos entrarem em todas as plantações e destruir as plantações, pronto, vai ser um caos. Ou se eu enviar uma peste entre o meu povo. E aqui nós podemos parar analisando a questão da peste, que aí a pandemia, ela se classifica como uma peste, tá? Ela se classifica como uma peste. Aí ele diz aqui do versículo de número 14: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, o que nós devemos fazer, a igreja do Senhor? É se humilhar debaixo da potente mão de Deus, é se humilhar debaixo da potente mão de Deus, tá? Depois ele diz assim: e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos,
então eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus, Ele condiciona o homem a se humilhar diante de qualquer que seja a situação, porque tudo é uma permissão de Deus, tudo está no controle de Deus. Nada que acontece, nenhuma folha que cai, que não esteja no controle de Deus. Imagine, queridos, que as estrelas na galáxia são muito maior o número de estrelas do que areias na terra, no mar. Imagine como Deus é poderoso, como Deus é glorioso, como Ele controla tudo. Então, não há uma situação dessa que não esteja no controle de Deus. Ele permite para que as pessoas venham se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos. Aí então, Ele vai ouvir a tua voz dos céus. Então a igreja, ela é prioridade. A igreja, ela é a quarta instituição criada por Deus, já na pessoa de Jesus Cristo. A primeira instituição criada por Deus foi a família, antes do pecado. A segunda foi o governo humano. A terceira, o governo de Israel. E a quarta instituição criada por Deus, já na pessoa de Jesus Cristo, foi a igreja. A igreja, ela foi criada para expandir o reino de Deus. Ela tem uma função, ela é a agência do reino de Deus aqui na terra. Então ela não pode parar. Diante de toda essa dificuldade, tanto sofrimento físico, psicológico e espiritual, a igreja tem se mantido orando, buscando, e aí Deus vai se compadecendo e vai tirando a ira dele, e aí o nome do Senhor está sendo glorificado. Então você é a igreja do Senhor, nós temos que continuar vencendo. Vamos continuar. A igreja não pode parar. A igreja eleita de Jesus Cristo não pode parar. Não podemos parar de anunciar o evangelho. Por que é que não podemos parar? Não podemos parar de anunciar o evangelho. Temos que renovar o nosso compromisso de falar de Jesus. Como o apóstolo Paulo disse: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Então nós temos que continuar pregando o evangelho. Utilize as redes sociais. Ligue, WhatsApp, o Instagram, Facebook, todas as suas redes sociais, Twitter. Mande mensagem, envie mensagem nos seus grupos de relacionamento. Mande versículo. Pergunte se a pessoa está bem, se está precisando de uma ajuda, de uma oração. Ore pelo telefone. Deus abençoa. Eu tenho orado por muitas pessoas, as pessoas têm me ligado, e eu tenho feito oração através do telefone, eu gravo mensagem, e depois as pessoas me ligam: olha, naquele dia eu estava aflito, naquele dia eu estava angustiado, naquele dia eu estava passando por problemas familiares, mas o Senhor orou, e Deus entrou com a providência, e hoje eu estou bem. Glorificado seja o nome do Senhor. Então a igreja não pode parar. Leve a palavra de Deus. Se alguém liga para você, está precisando de uma oração, está com uma situação difícil, você pergunte para essa pessoa: você não quer que eu faça uma oração com você? Obviamente que essa pessoa vai querer. Quem não quer uma oração, né? Principalmente uma pessoa que está tendo um relacionamento com você, que é a igreja do Senhor. Então não podemos parar de anunciar o evangelho. O evangelho tem que ser pregado a tempo e fora de tempo. Todo tempo, não tem hora. Todo tempo nós podemos pregar o evangelho e levar a mensagem ao coração que está sedento. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, não podemos parar de fazer discípulos. Não podemos parar de discipular. Nós temos que continuar cuidando, ensinando, orientando aqueles novos convertidos, aqueles que já estão há muito tempo também no evangelho, que
precisa da orientação, a sua orientação. Então continue, precisamos preparar, vamos fazer uma sala, tem as maneiras de nós fazermos sala de reunião, até pelo WhatsApp, então faça, não pode sair de casa, mas pode reunir, pode ligar, então vamos continuar discipulando, louvado seja Deus. Esta foi a última recomendação feita por Jesus, antes de subir aos céus. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Então, nós precisamos ensinar pessoa a seguirem a Jesus através do nosso testemunho. E aí entra uma parte importante. É o nosso testemunho que vai falar alto. E hoje nós temos a possibilidade, usando os meios sociais, de alcançar número maior de pessoas. Nós não podemos parar. Nós temos que continuar levando o Evangelho àqueles que estão mais distantes, discipulando aqueles que já aceitaram a Jesus como seu Salvador. Então a igreja não pode parar. Continue. A igreja aqui em Geniparana, área 38, ela tem se mobilizado. Nós temos convocado dirigentes, as pessoas, para se mobilizar. E tem surtido efeito. Deus tem feito coisas grandes. Por isso eu recomendo, a igreja não pode parar. Vamos cuidar, para a glória do nome de Jesus. A igreja não pode parar, porque não podemos parar de orar. Entendemos que é no poder da oração que a igreja cresce. Deus quer que venhamos pedir. Quando oramos e agradecemos, temos que orar e agradecer. Orar e agradecer. Esse é o segredo da oração. É agradecer e orar. É uma oração feita com agradecimento. Também com agradecimento. Não é só pedir, é agradecer. Nós temos ensinado à igreja os 5 tópicos da oração. Quando você se aproximar de Deus, você tem que se curvar diante de Deus, e a primeira coisa que você tem que fazer, são 5, agora a primeira, é te colocar, é exaltar o nome do Senhor. É exaltar o nome do Senhor. Para que o mundo visível e invisível entenda que você está se direcionando ao Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus que você está aos pés dele. Aí o Espírito Santo de Deus sonda as tuas profundezas e intercede por ti com gemidos inexprimíveis. Depois você vai agradecer. É o segundo tópico. Você vai agradecer a Deus porque Ele tem te dado graça, porque Ele tem te dado alimento, por tudo que Ele tem feito, pelos teus olhos, pela tua boca, enfim, pelos órgãos dos sentidos, estão tudo funcionando, porque você tem um privilégio de ter sido alcançado pela graça redentora, porque você tem um pai, tem uma mãe, tem um filho, tem um tio, porque Ele não tem deixado. Você vai lembrar das coisas boas. Pode passar tempo nas coisas boas. Depois, terceiro, você vai pedir perdão dos teus pecados. Peça perdão. Lembre que você é um pecador. Lembre que você vacila, que você peca em gesto, pensamento, atitude, em ação, no olhar. Pense. E aí você vai pedir perdão, reconhecendo tua limitação, reconhecendo que você é carente e dependente das misericórdias de Deus. Depois você vai dizer assim: Senhor, que a tua mão, que a tua mão se mantenha estendida sobre a minha vida, e eu continue te servindo, te adorando na beleza da tua santidade. Aí depois é que você vai começar a apresentar as pessoas, e costumeiramente nós começamos a apresentar aquelas pessoas que são mais próximas a nós, nossos filhos, nosso cônjuge, nosso pai, nossa mãe.
depois nossos amigos mais próximos, e depois a gente vai começar a apresentar aqueles mais longe que nós nem conhecemos, mas o amor ágape, que é o amor de Deus, que é o amor que excede todo entendimento, nos leva a orar pelas pessoas que estão mais distantes, em outras nações, missionários, projetos, grandes projetos da igreja do Senhor. E aí você vai estender a sua oração, e aí o nome do Senhor é glorificado. Aí você vai começar a sentir a presença de Deus, e Deus vai começar a falar com você, e você vai sentir uma presença tão grande, porque aí você já adentrou o lugar santo dos santos. Aí você vai sentir um gozo na alma tremendo. É assim, querido, a igreja não pode parar. A igreja tem poder, a igreja foi dado poder. Jesus diz assim: olha, esta é a igreja, sobre esta afirmação eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é o reino, é a representação do reino de Deus aqui na terra, é a agência. Você é classificado como embaixador do reino de Deus. Você sabia que o embaixador, ele não mora na sua nação? O embaixador, ele mora em uma outra nação, porque ele é representante daquela nação. Exemplo, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos mora lá nos Estados Unidos, mas ele representa a nação. Se alguém for contra ele lá, não está sendo contra ele, está sendo contra a nação brasileira. Por isso, se alguém for contra você, querer lhe impedir de fazer a obra de Deus, ele está indo contra a nação dos céus. Ele não está indo contra você, ele está indo contra o reino de Deus. Então você é embaixador do reino de Deus. Você também é representante das nações dos céus. A nossa função aqui, através das nossas atitudes, é glorificar o nome do Senhor. E isso, na oração sacerdotal de Jesus Cristo, João capítulo 17, ele fala que quer que assim como ele e o Pai são um, assim ele quer que ele, o Pai e nós seremos um só. Na unidade, a unidade. Vamos continuar sendo unidos e orando, intercedendo um pelos outros. Nós não podemos parar. Prossigamos para o prêmio da soberana vocação da fé em Cristo Jesus. Não pare. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu quero orar por você, querido Deus eterno e soberano Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te glorifico. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço a bênção especial sobre nossas vidas, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida dessa pessoa que está sendo alcançada por esta palavra, Senhor. Para que se fortaleça, se fortifique e entenda que Ele não está só. O Senhor está conosco, na pessoa do Espírito Santo, na pessoa do Filho, na pessoa do Pai. Está conosco, os anjos, Senhor, que está nos guardando, acampando ao redor daqueles que eu temo. E assim, Pai, nos ensina a viver contigo, a te amar e a te adorar na beleza da tua santidade. Pedimos em nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.